seja bem-vindo ao podcast do Porto Ferreira hoje. Hoje com um grande amigo meu aqui, Kleber Gabriel, que vai falar um assunto muito importante para vocês, para você que é empresário, sobre como captar mais clientes e captar da maneira correta. Então, antes da gente começar, compartilhe esse vídeo, né? Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e dê um joinha no nosso vídeo, que isso ajuda a gente a ganhar relevância no YouTube. Então vamos lá, Kleber Gabriel, fala um pouquinho pra gente, se apresenta pra gente antes da gente começar o nosso bate-papo. Muito bem, Marco, muito obrigado pelo convite. Mourão, que daqui a pouco também vai conversar com a gente aqui. Eu fico muito grato pelo convite de estar aqui. O Marco é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele insiste em ser meu amigo, viu, Mourão? Eu não sei porque ele insiste em ser meu amigo, mas é sempre bom encontrá-lo. Fica às vezes um tempo sem se ver, mas quando se encontra, recomeça tudo de novo. Sim, de onde parou, né? Com certeza, continua sempre amigo. Ô Marco, assim, eu hoje sou um empreendedor da área de marketing digital, já desde 2017, 16, 17, mas eu entendi, na verdade, que eu sempre fui empreendedor, mas no lugar errado. Eu sempre tive uma vida dedicada a serviço público e eu tentava ser empreendedor lá e depois eu entendi que eu estava no lugar errado empreendendo, né? Da maneira como eu via o mundo e como eu sempre gostei de encontrar soluções para as pessoas, né? Nas suas mais diversas necessidades. E de 2016 em diante eu comecei a empreender, comecei a desenvolver um trabalho na área de viagens, com agência de viagens. Naquele momento de agência eu percebi que eu precisava ter uma atuação maior nas redes sociais, na internet. Não encontrei naquele momento alguém que pudesse atender as minhas dores da época e eu fui aprender sobre isso. Me encantei mais com esse empreendimento e hoje a minha atividade é o marketing digital, é ajudar empresários que queiram se posicionar, que queiram encontrar aí mais clientes, de como lidar com isso, né? Então é nosso papel hoje, onde eu me encontrei na área de empreendimento. Muito bom. Então vamos começar, Kleber, com a pauta do nosso podcast, né? Que é como captar mais clientes, né? Como que eu faço isso num mercado que hoje está muito competitivo, muito difícil, né? A pandemia mudou muito como as pessoas vendem, fazem negócios, né? Isso abriu um espaço para muito mais gente estar vendendo, estar negociando, né? E isso dificulta muito quem não está preparado. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais as principais coisas que os empresários fazem, que eles erram na hora de tentar captar um cliente? Eu entendo que tudo começa por entender a quem você quer atender, quem é o seu público, né? Quem é a pessoa com quem você quer se comunicar para falar do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Então, um dos maiores equívocos aí é não entender para quem eu vendo, né? Eu tenho uma dedicação muito grande nos últimos 5 anos em relação a network, que é relacionamento, que é estabelecer aí conexões duradouras, então conhecer pessoas, e isso passou a ser assim o meu ponto de partida. Quando a gente vai desenvolver um trabalho, é entender para quem eu vendo. E é muito comum a gente conversar com empresários, com empreendedores que estão iniciando principalmente o negócio e que não tem ideia e acham que vende para todo mundo, né? Então é aquela história, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então o primeiro passo, conhecer com quem eu quero o que eu quero resolver, né, e para quem. Isso é o ponto de partida. Lógico que daí nós temos os 4 P's do marketing: produto, praça, promoção, mas o primeiro passo realmente é entender para quem eu vendo. Quanto mais, a minha dica, né, não gosto de falar muito em dica, mas a minha dica seria: não desista de conhecer o seu potencial cliente. Quando você pergunta isso, as pessoas pensam, não sabem bem como responder, até começam a traçar o perfil desse cliente e acabam muitas vezes desistindo, porque a velocidade das coisas é muito grande hoje, o volume de responsabilidade, de contato, de informação é muito grande e a pessoa se perde, né, nesse roteiro diário aí
e esquece e abandona a sua dedicação em entender e conhecer o seu cliente. Esse é o ponto principal. Kleber, quando você fala entender um pouco do produto, como seria isso? Por exemplo, eu tenho N produtos, atendo N situações. E aí, pelo que eu entendi, você falou algo referente a foco. Como que eu trato isso? Eu tenho muitos produtos que atendem muitas pessoas. Como que eu comunico isso para o mercado? Bom, vamos pensar assim, você falou a palavra-chave que é comunicação, né? Quando a gente se comunica a todo tempo, a todo momento, de diversas formas, você sabe disso, não somente com as palavras, com aquilo que eu digo, mas com a minha postura, com o meu gestual, estou o tempo todo me comunicando. Tem um palestrante, ele é de Limeira, Alfredo Rocha, bem conhecido. Conheço. Quando eu comecei a estudar, minha formação é letras, depois eu fui para o marketing, mas eu passei pela contabilidade e uma das aulas que eu mais gostava era o marketing. E na época você falava muito sobre reengenharia, que era uma coisa muito tecnicista e tal, e eu era mais de humanas, eu mudei depois o foco. E eu lembro que nessa época, o Alfredo Rocha, eu ouvi uma palestra dele que ele falava que a gente se comunica até com os animais, né? Então você tem meu avô, quando era criança, tinha cavalo. E eu era criança, eu ouvi ele chamar o cavalo no pasto. Ele não chegava lá, o Alfredo Rocha contando, né? E eu, como meu avô também tinha, então fiz a relação. Ele não chegava no pasto, aí chamava, o cavalo, tô assando uma picanha aqui, a cervejinha, tá na hora de comer. Não, ele pegava o milho, batia no coxo e chamava, vem, e o bicho vinha, né? Com o cachorro também, você se comunica, com sinais. Então, assim, para eu me comunicar bem, eu tenho que entender em que estágio aquele meu, no caso, o cliente está. Ele sabe que ele tem aquela necessidade? Ou eu tenho que despertar nele a necessidade, o desejo? Ele sabe que tem aquela dor? Ou eu tenho que comunicar que ele tem aquela dor? Eu tenho que explicar para ele que ele tem. Eu tenho que despertar nele. Você sabia que você tem um buraco na parede aqui para consertar? Eu tenho que falar para ele, né? Então tem os estágios. Tem um momento que tem aquela pessoa que não sabe que ela tem um problema. Tem aquela pessoa que já sabe que tem um problema, mas não sabe a solução. Tem aquela pessoa que já sabe do problema, já sabe a solução e está procurando quem faça aquilo. Então nada mais do que saber em que momento ele está, e aí eu estou falando de funil de vendas, né? Para entender onde que essa pessoa está, para eu poder falar o que interessa. Como que eu falo do meu produto? E aí eu já cometi muitos, né, aprendizados, né? A gente aprende com os erros, enfim. Eu vou falar do meu produto tecnicamente para quem não sabe nem que tem o problema para resolver. Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas é isso. Eu tenho que saber em que momento a pessoa está para poder comunicar aquilo que ela precisa. Precisa descobrir, precisa entender melhor, né? Precisa saber de uma solução que ela nem imaginava que poderia existir para um problema que às vezes ela arrasta há anos. Então, basicamente é isso. Eu preciso conhecer as pessoas, em que momento ela está, para efetivamente comunicar aquilo que ela precisa ouvir. Visando, sim, no sentido de ajudar, né? Eu entendo que aquilo que eu vendo, que eu ofereço, não é uma questão só comercial, de empurrar. O meu objetivo sempre é como que eu posso ajudar você a resolver esse problema ou conseguir atingir esse desejo seu. É isso. Kleber, e é possível reverter um cliente que, por exemplo, você enxergou o problema dele, todo mundo está vendo que ele está com aquele problema, mas na cabeça dele ele não tem problema, está tudo certo, ele não precisa resolver aquilo, eu não preciso ir para o digital, eu não preciso buscar cliente que o cliente vai vir até mim. É possível reverter um cliente, a mentalidade desse cliente? A educação e o conteúdo é necessário a todo momento. Eu não, pensando no que você falou, em nenhum momento eu entendo como profissional que eu tenho que convencer ninguém de mudar a postura, de mudar o investimento.
O que a gente tem que trazer é argumentos. Na verdade, a argumentação é na oratória que a gente usa a persuasão, vem desde Aristóteles que ele fala sobre isso. Então, assim, apresentar os fatos, levar a reflexão, mostrar caminhos para que ele possa comparar. Quem vai decidir, vai mudar ou não, vai entender, vai ter uma nova visão, é a pessoa. Então, eu acredito que o meu papel enquanto profissional de marketing é alertar, é apresentar fatos, é apresentar dados. A gente trabalha muito com dados, né, Marco? Então, assim, voltando para a pergunta inicial, onde que está o erro maior? É aquele empresário que vai no achismo. Eu acho que meu cliente gosta disso. Eu acho que o meu cliente gostaria de ouvir isso. Eu acho que o concorrente... Então, esse achar é muito arriscado, né? Então, a gente trabalha com dados, com números. Conseguir criar ali as métricas, entender as métricas, o que está dando resultado, o que não está, para conseguir avançar. Então, apresentar essas ferramentas para o empreendedor é fundamental para ele, por si. Então, com base nisso, tomar decisões. Não tem pretensão nenhuma de mudar pensamento de ninguém, nada disso, mas apresentar fatos. Lógico que se você olhar hoje, se você for aí em qualquer lugar que tem uma sala de espera, você vai ver as pessoas olhando para um celular. Acho que não é novidade nenhuma. Então isso é um sinal de que onde as pessoas estão. Onde que eu tenho que aparecer para que as pessoas me vejam. O celular hoje é uma ferramenta importante de eu aparecer, né? Então, qualquer coisa diferente disso, isso não quer dizer que a entrega do panfleto seja negativa, que o investimento do outdoor não seja negativo, que eu não devo investir num carro de som, de repente, eu não sei, né? E aí nós vamos avançar, Marco, nessa conversa. Então, mais do que só o digital, eu entendo hoje que quando nós passamos da imprensa para o rádio, do rádio para a TV e assim foi caminhando, cada vez que acrescenta um canal novo, imagina-se que aquilo passou. Não, agora ninguém vai mais querer televisão, agora ninguém mais vai querer panfleto, porque agora tem rádio. E não é isso, até hoje existe e estão aí os canais. Então, minha sugestão sempre quando eu vou fazer um trabalho, que aí é um trabalho de growth marketing, entender o negócio da pessoa, entender quem são os seus potenciais clientes, entender todo o macro aí disso para poder apresentar hipóteses que possam trazer resultados e vendas. Então isso envolve todos os canais. Eu não desprezo nenhum deles, né? Agora é evidente qual vai ser melhor, quando vai ser melhor, em que momento, é uma questão de análise, de estudo, para definir o investimento, qual que é melhor. Mas nunca abandone. O digital agora, eu tenho que estar no digital, tenho que estar com a IA atendendo. Tem uma série de coisas que vão surgindo aí, cada vez mais revolucionando. Mas não abandone, porque eu não sei o momento do seu cliente, como que está, o que ele tem acesso, o que ele não tem, né? Então, sim, são vários fatores que influenciam na decisão. Voltando à pergunta, não tenho pretensão nenhuma de mudar a cabeça de ninguém, mas apresentar as possibilidades e aí ele ter condições de analisar o que é melhor e o que não é para ele naquele momento, dentro da realidade dele, das condições dele, enfim. Marcos, só aproveitando a questão do empresário, ele colocou duas coisas: a necessidade de conhecer, né, o perfil, e para que isso ele tem que ter dados. Então, eu acredito que os empresários, né, que querem galgar sucesso têm que começar a se preocupar em guardar dados dos seus clientes atuais e das visitas que recebe ou potenciais clientes, para que o diagnóstico depois seja o mais correto possível. Então, a importância de estar bem assessorado nessa parte de coletar dados. Eu acho que é importante de qualquer empresário de qualquer setor conhecer o seu cliente, mas para conhecer, você tem que armazenar dados. É comum a pessoa, quando vai contratar um serviço, principalmente de marketing digital, e aí eu sempre reforço, não é mágica, é mais um instrumento de trabalho.
que não deu certo. Não deu certo, eu tive uma experiência ruim. O que não deu certo é tão importante quanto deu, porque não deu certo por quê? E a maioria não sabe por que não deu certo. Então essa informação é relevante. Por que não deu? Quem foi o público, em que local foi, em que época foi. São dados, informações que vão ajudar a encontrar o melhor caminho. E aí, de novo, na questão do growth, né, que é o marketing de crescimento, é isso, olhar e entender quais são as possibilidades, as hipóteses. Será que nesse mundo digital hoje, se eu tenho lá um restaurante, se eu colocar um panfletinho, alguém na porta entregando o panfletinho, vai me trazer cliente ou não? Eu não sei, né? Nós temos que testar. Então, uma das ferramentas de trabalho nosso é o Growth Marketing, que é isso, hipóteses, testes, identificar, ver o que dá certo. Tem soluções que vão exigir mais investimento, outras menos. Então, é entender o momento, entender o que se quer, qual o objetivo, qual que é a dor que está pegando hoje para tomar os caminhos, para direcionar a energia para aquilo que interessa. Muito bom. Kleber, só para ficar claro para quem está assistindo o nosso podcast, você está falando sobre um novo conceito de marketing, é isso? O marketing digital em si, ele mudou? Muda toda hora. Agora, quando você está se referindo ao growth marketing, eu acho, né? Não é muito novo, não. Não é novo, não. Mas é uma mentalidade nova de crescimento. É assim que eu trato, né? Mentalidade de crescimento. E o que é crescimento para um, o que é crescimento para o outro? Eu quero crescer vendas, eu quero crescer em reputação, enfim. Então vai depender muito dos objetivos. Mas é um olhar, como eu vou te explicar assim, essa neura, né? Vamos pegar a questão de pegar um canal como o Instagram. E tem muitos gurus por aí e vai se criando aquela necessidade de que eu tenho que fazer 10 stories por dia, tenho que fazer não sei quantos reels por dia, e vai se fazendo sem estratégia. Será que você tem um negócio local, eu tenho um negócio que eu atendo o Brasil inteiro, seja qual for o seu negócio, quanto isso está representando no retorno de negócio, de resultado para você? Então, lógico, tem algumas ações necessárias para alguns momentos. Então, não entrar nessa neura aí de querer fazer o que todo mundo faz. E aí vem estratégias. Então, já tem muitas pessoas trabalhando com o anti-marketing, alguma coisa assim, não sei qual que é o termo que se usa aí. Vamos pegar quem já viu, acho que todo mundo já viu em lançamentos, né? Lançamento de infoproduto. Sim. Tem aquela técnica, você convida para 3 aulas gratuitas para entregar conteúdo top, no final vai vender alguma coisa. Tem gente que está fazendo o contrário, não está fazendo diferente, já está avisando que vai vender, enfim, abrir o jogo de uma forma como se fosse um amigo. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas o meu objetivo é aquele. Então, assim, ter transparência na relação. Então, tudo é válido. Você falar que eu vou fazer outras coisas diferentes do que os outros estão fazendo, também é uma forma de marketing. Qual caminho você vai seguir? Fazer o que todo mundo faz ou fazer diferente? Então, tudo isso, Marco, esse olhar geral para entender as possibilidades e onde eu posso, não vou falar que ser totalmente diferente porque é difícil hoje, não vou falar que eu vou ser o único naquilo porque também é difícil hoje, mas o que eu posso fazer de forma criativa, de forma transparente, de forma que crie relacionamento, porque venda também é relacionamento, e que eu possa me destacar no mercado com tanta coisa acontecendo, né? Então, esse olhar geral, esse olhar de entender que eu não tenho que necessariamente que ter essa produção enorme de conteúdo, eu não tenho essa necessidade que escraviza. Eu não tenho que levantar de manhã tendo que fazer isso. Não, eu tenho que analisar quanto isso vai trazer de retorno para o meu negócio. Isso que você falou, eu acho muito relevante, porque eu vejo muito isso. As pessoas às vezes contratam empresas para fazer o marketing dela. E na maioria das vezes é aquela receita de bolo. Não, você tem que fazer 10 stories por dia, senão o algoritmo não entende. Uhum. Aí você vai no outro e ele já fala, não,
Se você fizer 5, dá certo. Não, você tem que fazer o history, mas você tem que fazer um post assim, assim, assado. Então, assim, me parece mais do mesmo. Sim. Então, já é perceptível quando alguém vai vender, por exemplo, um infoproduto. No começo da conversa você já percebe, olha, vai vender alguma coisa. Sim. Né? Bem o que você falou. É o fazer diferente do que o mercado está fazendo, é o que vai fazer chamar atenção. Eu diria que é fazer criando conexão, fazendo com que eu construa relacionamento. Eu fazer de um jeito que eu crio ali, a palavra-chave é o network ali, que eu vou construindo, criando reputação, criando credibilidade, não de uma forma automática, de uma forma transparente, de uma forma natural, né? Basicamente é assim que eu vejo. Você falou um fator importante aí, o relacionamento, construir relacionamento. Isso não só com o cliente, mas isso vale também, eu tenho uma rede de contatos muito grande. Eu consigo, através dessa rede de contatos, não necessariamente vender para essa rede de contatos, mas ao mesmo tempo aproveitar essa deixa de ter esse volume de contatos para conseguir vender? Quando a gente fala do relacionamento, ao longo da história aí, com tanta mudança de formas de divulgação, de publicidade, tem uma coisa que nunca muda, né? Que até hoje, que é o boca a boca. E tem empresa, tem um estudo que aponta que 98% de empresários tem o boca a boca como ferramenta de negócio, para fechar negócio. Só que tem duas formas de eu gerar negócio por essas indicações. Aliás, lá no tempo das cavernas, já quando o homem começou a se comunicar, um já indicava para o outro quando tinha perigo, tinha um monstro, tinha um buraco, a indicação é da natureza humana. Quando eu trabalho, quando eu penso na indicação focado na pessoa, então vamos imaginar assim, eu em casa, recentemente, contratamos um pintor, ele fez o serviço em casa, foi muito bom, foi tranquilo, não sujou, foi tudo maravilha, gostei do trabalho dele. Logo depois uma pessoa perguntou se eu conhecia um pintor. Eu conheço. Fulano lá fez um serviço bacana, gostei do trabalho dele. É uma indicação, indiquei. A construção de relacionamento é mais que isso. Não é só eu gostei do trabalho dele. Eu gosto do trabalho dele, eu sei exatamente o que ele faz e como ele faz, e eu confio nele. Esse profissional que fez o serviço, eu gostei. Mas eu não posso dizer que eu confio plenamente nele. Eu não posso dizer que eu conheço com profundidade o que ele faz. Eu simplesmente gostei da forma como ele me tratou. E aí eu estou falando isso porque quando eu foco, quando eu faço um serviço e eu me esforço para entregar o melhor, porque eu sei que eu fazendo o melhor essa pessoa pode me indicar, você concorda que eu estou focando na experiência da pessoa? De como ela vai entender quanto que eu estou me esforçando para entregar bem para ela me indicar? Sim. Então eu estou me esforçando, eu estou fazendo, só que eu dependo do quê? Da decisão dela, de como que ela está interpretando esse meu esforço para ela me indicar. Tudo bem? Agora, esse é um jeito de eu trabalhar com a indicação. O outro jeito é eu trabalhar com um processo. Se eu tenho parceiros de negócio e eu tenho um relacionamento profundo a ponto de estabelecer nesses meus parceiros a confiança que ele tem em mim, ele gostar do como eu faço, como eu trato e conhecer com profundidade o que eu faço, quando eu estabeleço isso com os parceiros, eu não estou focando na experiência de quem eu atendo, e sim no poder de network dessa pessoa para me referenciar para alguém. Então essa pessoa, quando vai me indicar, ela vai entregar o quê? Ela vai emprestar o quê para mim? A reputação dela, a credibilidade que ela tem com a sua rede de contato. Então esse foco, essa mudança de comportamento, a minha energia não está voltada
E simplesmente no meu produto, no jeito que eu entrego para satisfazer alguém. Está focado numa pessoa que passa a me promover por me conhecer e conhecer o que eu faço com profundidade. Isso muda o jogo. Mas isso é muito difícil de fazer hoje, né, Kleber? Porque, você imagina, nós estamos numa fase, vamos dizer assim, de uma entrega muito ruim de prestadores de serviço, né? São poucos os prestadores de serviços, né, que a gente consegue ter uma boa entrega, né, quando você contrata. E aí você imagina usar a sua reputação para levar para uma outra pessoa, ó, pode contratar que eu assino embaixo. Exatamente. É possível contornar isso? Existe na verdade, eu sou membro de uma organização, né, não me apresentei no começo, mas eu sou diretor, consultor de uma organização chamada BNI, Business Network International, que é justamente isso. O trabalho, o BNI ele criou um sistema que a gente chama de marketing de referência, né, que consiste nisso, em ajudar o outro a fechar negócio, a criar conexões de negócio com base principalmente na confiança. É difícil, fora de algo sistematizado assim, eu diria que é impossível, né? Então nós temos ali uma rede de relacionamento mundial, na qual um ajuda o outro e empresta, doa a sua credibilidade junto à sua rede de contatos. O que nós fazemos é disponibilizar cada qual a sua rede de contato para os seus parceiros. E aí, quando eu falo de parceria, é muito fácil quando a gente fala, por exemplo, de um construtor parceiro de uma empresa de loja de material de construção. É muito óbvio. Não, eu estou falando de parcerias não óbvias. Então, como que uma loja de construção pode ter uma parceria com uma agência de viagem? Como que uma agência de viagem pode ter uma parceria com um hotel de pet? Como que um arquiteto pode ter uma parceria com um seguro? Então, isso é possível dentro de um sistema que foca em quê? Na reputação, na credibilidade, no processo de aproximação, não simplesmente no seu produto, não simplesmente no cliente, entendeu? Mas me parece ainda algo muito complexo de gerenciar tudo isso, porque uma instituição, né, uma organização que está falando com muitos empresários a nível mundial, você imagina indicar alguém que você acabou de conhecer ali, às vezes você nem utilizou o serviço ou comprou o produto daquele parceiro, né, de indicação, você está falando dele. Principalmente pelo fato de muitas vezes você não conhecer exatamente o produto daquela pessoa para indicar com uma precisão a ponto de convencer aquela pessoa. Existe um método? É possível fazer isso? Como funciona? Existe. Nós temos três pilares para serem trabalhados que a gente aprende a fazer isso. Realmente. Conheci uma pessoa agora. Vou apresentar o meu melhor cliente para essa pessoa. O meu melhor familiar, o cunhado não sei se está nessa lista, mas enfim. Eu vou apresentar um melhor familiar, aquele que vai fazer churrasco no final de semana para mim. Eu não posso pisar na bola com ele. Eu não posso pisar na bola com o meu cliente, que é meu cliente, o melhor cliente. Um exemplo aqui, né? Porque tem aquele cliente que eu batalhei para conquistar, sim, que eu fui em reunião, não deu certo, fui de novo, e hoje ele é o meu melhor cliente. Imaginar isso, né? E vamos imaginar aquele familiar, que eu não posso pisar na bola. Como que eu vou apresentar, conectar, garantir, assinar embaixo de uma pessoa que eu acabei de conhecer? Não é o caminho. Então, dentro da metodologia, nós temos que trabalhar três coisas. A visibilidade, como que as pessoas me veem, como que as pessoas veem o que eu faço, como que elas enxergam isso, como que eu me apresento, né? Como que eu desenvolvo a minha visibilidade. Trabalhando a minha visibilidade, a gente aprende a fazer isso cada vez melhor. Eu vou trabalhar a minha credibilidade. É o quê? É cumprir o que eu falei. Qualquer coisa. Né? Nós marcamos para fazer entrevista. Marcamos o horário. Um compromisso. Todo mundo se preparou para isso. Tem que ir. Um dia antes, estamos nos falando, confirmando para chegar no horário e tudo mais.
Agendei que eu vou levar alguém, sei lá, em algum lugar, dar uma carona. Compromisso. À medida que você vai cumprindo aquilo que com aquilo que você se compromete, você vai construindo a sua credibilidade, despertando a confiança das pessoas. Aí sim eu vou ter a minha rentabilidade. Então esse processo de como eu me comporto, como que as pessoas me veem, como eu trabalho isso, como que eu desenvolvo a credibilidade minha em relação às pessoas, vai me levar à rentabilidade. Então, quando nós trabalhamos esse método, e aí tem várias coisas que são realizadas. Por exemplo, Marco, como que eu vou falar de você, do seu negócio, sem saber com profundidade o que você faz? Eu não vou vender o seu negócio, mas eu posso promover você. Não é? Então, para eu promover você, eu tenho que saber. Eu conheço várias pessoas que fazem o que você faz, mas o seu negócio, o jeito que você faz é diferente. Então, você tem que me ensinar como que eu posso falar de você. E é isso que a gente desenvolve. Então, existe toda uma metodologia de como eu posso cada vez mais promover a outra pessoa. E isso, Marco, hoje eu tenho parcerias em Curitiba, em Franca, em São Paulo, parceiros de negócio que a gente fecha negócios juntos, ou que eu apresento. Muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa que eu poderia fazer, mas eu não sou especialista naquilo, eu prefiro trazer um especialista e entregar a minha rede de contato para esse cara desenvolver. E assim as coisas vão acontecendo. Então, não, realmente não. Não conheço, não gosto. São 3 coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que conhecer a pessoa, gostar da pessoa e confiar na pessoa. É isso. Tem um colega nosso, diretor nosso, que ele trabalha com software de gestão, igual você, né, Marco? Software de gestão. E ele, nessa coisa de gostar da pessoa, confiar na pessoa e saber o que ela faz, ele conta a seguinte história. A mãe dele adora ele. A mãe dele adora ele. Confia nele. A mãe dele confia nele. Gosta, confia. Só que ela vai no mercadinho da esquina e tem uma impressora quebrada. E ela fala, não, meu filho vai vir consertar aqui. Ela não conhece o trabalho do filho, não sabe o que o filho faz. Então não é uma boa referência, não é uma boa indicação. Né? Então, embora ela goste, ela confia, ela não sabe o que ele faz exatamente. E quando não acontece essas 3 coisas juntas, não vai ser uma boa indicação, não vai ser uma boa referência. Alguém vai perder tempo ali. Né? E tempo é uma coisa que a gente não tem muito, né, Marco? Sim. É uma coisa controlada ali. E pode acontecer ao contrário também, Kleber, porque eu fico imaginando, assim, deve ser milhares de empresários numa organização dessa. De acontecer ao contrário, por exemplo, a pessoa que é ruim não é a pessoa que vai ser indicada, e sim a pessoa que está indicando. E aí ela acaba com a reputação da pessoa que está sendo indicada. Tem um filtro disso, porque eu não posso colocar qualquer um também para representar a marca, né? Nesse caso específico, Marco, lógico, como que eu vou falar, promover algo que eu não conheço? Então tem que conhecer primeiro, tem que passar por essas fases. Então, lógico, ninguém é jogado lá numa arena e se vira. Tem todo um treinamento, uma preparação, entender, né? Entender como funciona. E lógico, não vou te dizer que todos estão sujeitos a várias coisas que podem acontecer. Então existe uma política, um código de ética, como tem que se comportar. Se eu fiz eu apresentei, fiz uma conexão, eu acompanhar isso, como que se está sendo bom ou não, se o que eu referenciei é bom ou não, se eu tenho que melhorar as indicações que eu faço, se o outro colega está conseguindo atender com qualidade, né? O que pode ser ajustado e crescer juntos. Então, sim, existe toda uma metodologia para isso, existe uma ferramenta de acompanhamento da performance do membro, do trabalho, do desempenho. E o objetivo lá nosso é ajudar. Nossa marca registrada é o Givers Gain, é colaborar para ganhar. Então, nosso foco é como eu posso ajudar. E no mundo do empreendedor hoje, alguém algum dia ligou para você e perguntou, escuta, como que eu posso te ajudar a vender mais hoje? Sem ter que contratar ninguém, né? Sim. Como eu posso te ajudar? O que você precisa hoje? O que você procura? Eu quero te ajudar. Levantei com vontade de te ajudar hoje. O que eu posso fazer? Então, o nosso foco
é esse. E isso acontece? Acontece com frequência. Quando a primeira vez que aconteceu comigo, eu me arrepiei inteiro. Nunca ninguém perguntou isso para mim. Olha que eu participei de várias organizações, hein? Que, com fama até de colaboração. Mas é de impressionar. Assim. Pode parecer estranho, porque o nosso mundo de concorrência é muito grande. Tem uma historinha que, não sei se você já ouviu, toda manhã na África uma gazela acorda e sabe que tem que correr mais rápido que o leão mais rápido, senão não sobrevive. Mas toda manhã o leão também acorda e tem que correr mais rápido que a gazela mais lenta para sobreviver, né? Então, assim, tá aí. A concorrência hoje não está só naquilo que você, com aquela pessoa que vende a mesma coisa que você vende, que atende o mesmo público que você atende. A concorrência está hoje na internet. A gente falou um pouquinho da internet aqui, rede social, porque produzir. E é uma busca por quê lá? Pelo quê? Pela atenção. Então, uma concorrência pela atenção lá. Não é isso? Então, a concorrência existe. Nesse nosso trabalho, primeiro que não existe concorrência no grupo. Nós buscamos por especialistas em cada área, em cada segmento, porque é isso que nós valorizamos. Então, no grupo, o grupo de empresários daquela, vamos chamar de célula, não vão ter concorrentes, é isso? Não tem sentido ter concorrência, porque ali o objetivo é um ajudar o outro. Se eu tenho duas pessoas que oferecem a mesma coisa, como vai indicar? Dificulta, né? No mínimo dificulta. E serve para todo mundo? Serve, por exemplo, o Mourão teve escola. Vamos supor que ele tivesse nessa organização. Por exemplo, o segmento dele se encaixaria no perfil? Como funciona? O BNI é para todo mundo, nem todo mundo é para o BNI. Então, para quem que não é? Para quem que não serve? Quem não gosta, quem não faz sentido ampliar a rede de contato. Quem não se sente bem assumindo o compromisso de ajudar, né? Quem não gosta de seguir regras, porque é um grupo de pessoas, tem que ter regras, tem que ter algumas regras a serem seguidas ali, né? De horários, de reuniões, coisas básicas, mas que tem gente que não gosta de seguir regra, né? Então, assim, é para todo mundo. Nem todo mundo se encaixa. Aquela pessoa que quer vender a todo custo, e não tem nada errado nisso, né? Pessoa que anda com maquininha no bolso, não tem nada errado nisso. Mas esse perfil de caçador não é o perfil da metodologia. A metodologia trabalha com construção de relacionamento para fechar negócio. Construção de relacionamentos duradouros. Isso é um dos nossos pilares. Quem não gosta de estudar, porque nós temos que entender como que... Eu detestava network, Marcos. Marco e Marco. Não, é Marco e Marco. Mas como são dois, tanto são que Marcos. Aqui no vídeo eu vou colocar uma legenda só, Marco. Então, mas um Marco e outro Marco são Marcos. Então, eu posso falar Marcos, certo? Então, o que eu falava mesmo? Eu parei ontem. De para quem é? Para quem é, mas assim, eu ia falar do... Fugiu. Network. Não, eu ia falar eu ia contar uma história. Mas enfim, é para todos dentro de regras. Temos regras, né? Você estava começando que tem que estudar. 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 Isso, essa pessoa vai ter que estudar para... Uma das coisas que a pessoa tem que gostar é de aprender. Quem não gosta de aprender, já sei o suficiente. Ali você vai ter que ter uma dedicação mínima para aprender mais. Eu detestava network. Falando network para mim, eu ficava incomodado. Por quê? Porque a minha experiência com network foi a seguinte... E nada contra também, é um modelo, tá, gente? É um modelo. Para quem ouve, é um modelo. Roda de negócio. Vai numa roda de negócio, uma mesa, todo mundo senta, fala do seu negócio. Tá? O fundador do BNI tem um podcast que ele conta o seguinte, algo assim, né? Vou fazer uma releitura aqui. Mas numa roda dessa, 100 empresários, ele chegou e perguntou, escuta, quem veio aqui para vender? Todo mundo levantou a mão. Tá, agora quem veio aqui para comprar ou para fazer parceria? Ninguém. Um lugar que você todo mundo para vender, mas ninguém quer comprar ou fazer parceria, como quer fazer? Sai com um monte de cartão. Sai com um monte de cartão. Por quê? Porque o objetivo ali é um vender diretamente para o outro. O nosso objetivo é conectar. Não tem obrigação nenhuma de um contratar do outro. Que é uma venda. O objetivo é o quê? Conectar pessoas. Eu costumo dizer, Marcos, que eu não sei com quem está a caneta que vai assinar o próximo contrato comigo. Eu não sei.
Pode ser que você conheça alguém agora que precise abrir um negócio e quer ter uma estratégia de marketing. Alguém está abrindo uma MEI e não sabe como se posicionar na rede social. Não sei. Né? Então isso, eu não sei. Nesse momento, eu posso dizer para você que alguém está falando do meu negócio para alguém. Pelas conexões que eu criei ao longo do tempo, trabalhando o network profissional, não é só a troca de cartão, é o network profissional que é construído com base em quê? Em relacionamentos. Eu falo o dia inteiro de algum profissional que eu conheço, que eu tenho confiança, porque nós construímos isso, bebendo da mesma fonte. Eu falo, todo dia eu falo falando dos 2 ou 3, quando eu tenho oportunidade. E eu sei que outras pessoas fazem isso comigo. E é isso que faz a roda girar. É isso que faz com que... E aí eu tenho uma meta, né? Eu e alguns amigos eu tenho uma meta de conhecer pelo menos uma pessoa por dia. Então hoje eu gosto de fazer network porque é um network profissional de qualidade. Faz mais sentido agora. E como, por exemplo, como que eu vou indicar o seu produto ou o seu serviço para um outro empresário sem parecer assim invasivo, parecer que eu estou querendo empurrar o trabalho do Kleber para essa empresa? Tem alguma estratégia para isso não ficar tão com cara de venda? É orgânico. É orgânico. Natural. Outro dia eu fui viajar, Mourão. Rapaz, uma viagem tranquila. Sabe que a viagem tranquila? Onde eu fui, a pessoa que me encaminhou é um resort, tranquilo, nada tumultuado, fui com a família, todo mundo se divertiu, comida boa, locais para passear assim. Eu fui com uma segurança, uma paz. Fazia tempo que eu não viajava assim. Você gosta de viajar, mano? Sim. Então, fazia tempo que eu não viajava assim faz tempo. Quem me vendeu foi uma agência de viagem assim que foi totalmente diferente do que eu já vi. Excelente. Você pode me indicar? Você viaja com frequência? Não muito. Quando você conhecer essa pessoa, você vai gostar, vai querer viajar mais. Agora é com ele, Marco. Você vai querer ou não. Muito bom, muito bom. Uma dica importante. Com certeza. Kleber, e qual que é o principal fator, assim, se você tivesse que pontuar uma coisa, o que encanta, o que desperta o cliente para ele dizer o sim? Ó, quero comprar. Assim como o Mourão fez, ó, você pode me indicar? Uhum. Tem alguma estratégia, algum ponto-chave? Ó, você não pode esquecer de um ponto estratégico para conquistar esse cliente. Só vou falar, é que o que ele descreveu de tranquilidade, de segurança, tudo, é o que me atraiu. Então. Porque é o ambiente de quando eu viajo, eu penso. E Legal. Isso é uma coisa assim, tanto é que eu vou em alguns lugares e falo, mas você gosta de tranquilidade? Eu falei, e você foi indicando o perfil que eu gosto. Resort, tá? Sabe quando você fica um ambiente tranquilo, prazeroso e que você não vai se questionar com nada, não vai ficar estressado todo dia que vai, o que eu vou ter que fazer, vou ter que dirigir, É que eu fiz sem conhecer o público, né? Mas é isso que eu estou dizendo, mas e se dissesse de outra forma, talvez ia acreditar do mesmo, mas foi uma surpresa e eu quero ter, eu estou dizendo assim, que não importa o perfil, o importante é a forma que colocou. Eu achei assim, muito espontâneo. Então assim, mas é verdade, você pode me chamar depois, mas assim... Minhas viagens todas, pessoal, eu compro com o Kleber. Pra vocês saberem que, além de várias parcerias, vários negócios, esse homem que faz um monte de coisa. Entendeu? Então, o Kleber, você faz isso? Eu faço. Você vai lá, você precisa de outra coisa. Kleber, e isso? Você conhece alguém? Não, eu faço. Então, ele faz um monte de coisa. Inclusive, ele vende viagem. Mas aí você falou uma coisa, Marco, assim, pense comigo. Hoje eu tenho conexões. Para quem não gostava de network, hoje eu tenho uma conexão muito, muito grande, né? Dentro dessa rede de pessoas que eu quero ajudar e que também querem me ajudar. Então, assim, você falou assim, mas você faz isso, você faz aquilo. Se eu não faço, eu conheço quem faz com qualidade e com confiança. Por quê? Porque e aí vem uma diferença não, um fator aí que o meu concorrente não tem hoje. Que é o quê?
eu consigo ajudar as pessoas não só com o meu trabalho, mas com apresentando e conectando com pessoas que vão resolver o problema dela. Porque eu estou assinando embaixo e eu faço isso com toda a segurança. Então isso me diferencia de meus concorrentes. Muito É bom. uma ferramenta que eu tenho também, entendeu? E eu não vejo também concorrência hoje, também no meu caso, eu aprendi a ver a concorrente como um grande parceiro. Eu gosto de conversar com pessoas que fazem o que eu faço, eu sempre aprendo um pouco mais, né? Então eu estou sempre aberto a isso. A pergunta sua foi... Quando o cliente vai fazer o sim, como... Tá, o sim. Qual que é, assim, o que encantaria ele para ele dizer o sim? Tá. Assim como aconteceu, porque aqui eu sei que você aplicou uma técnica aí para falar com o Mourão, né, para exemplificar. Mas uma dica prática, assim, ó, o ponto-chave, você não pode esquecer disso, porque senão dificilmente você vai conseguir um sim do cliente. Mas não esquece essa pergunta que eu vou falar uma coisa antes, que agradecer que o Mourão está aqui, que salvou a gente 2 vezes hoje, né? Que ele esqueceu, ele está ali certinho, não, parou aqui. Então vamos lá. Não vou dar dica mágica, até porque, Mourão, se você sabe, mas eu já fui mágico também. Também, tem isso também, gente. O currículo desse homem é gigante. Por isso que eu falei, faz um currículo bem rapidinho, porque o podcast vai ter no máximo 45 minutos. O seu currículo tem 1 hora, já vai passar. Eu vou lembrando e vou falando. E o mágico, faz muito tempo já, não conta seus segredos. Então não posso contar, porque eu trago isso ainda no sangue. Esse é o segredo do verdadeiro mágico, jamais. Exatamente. Eu parei de fazer mágica efetivamente por causa do Mr. M, você lembra? Ele que me atrapalhou um pouco. Acabou um pouquinho, atrapalhou. Mas tudo bem. O que eu quero dizer assim, dica infalível, mágica não tem. Eu gosto de trabalhar, de novo, com o momento do cliente. Funil de vendas. Em que momento ele está? Voltamos lá para o início. O público, pode ser que você gostasse de um agito. Eu gosto de viajar num lugar agitado. Eu falei de calma, né? Enfim. Então, eu tenho que me comunicar de acordo com o perfil, com o que ele gosta. Eu tenho que não desistir de conhecer o meu cliente. Isso é um ponto. Mas em que momento ele está? Então, eu vou comunicar aquilo que ele precisa. Então, sim, lógico que nós vamos ter técnicas de venda aí, que aí já não é minha especialidade, mas técnicas de venda, técnicas de marketing, do gatilho mental, né? Então, quando eu falo lá, vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu falo, nesse momento, alguém pesquisou sobre o seu negócio, seu produto ou seu serviço. Será que encontrou você? Será que te encontrou? Eu não vendi meu negócio, nada, mas eu levantei uma questão aí, talvez despertei um gatilho de medo. Não me encontrou quem? Então você sabe, tem vários gatilhos que você pode trabalhar para superar objeções. Então são técnicas de vendas, enfim, de marketing, de objeção, de preciso falar com a minha sócia, com a minha esposa, essas coisas que a gente já tem de monte ali na internet. Então, qualquer que seja essa ferramenta que você vai usar aí para fechar, para buscar um sim, por exemplo, se você faz uma pergunta, a pessoa naturalmente vai responder sim, faz outra, vai responder sim. A gente sabe disso, né? Que pela persuasão ali, inconsciente, a próxima resposta deve ser sim. Então são técnicas de venda. Não é a minha especialidade. O que eu gosto de trabalhar é entender o cliente, ele conhece a dor dele, ou eu tenho que despertar, eu tenho que falar para ele tem um desejo, ou eu tenho que despertar o desejo. Porque o funil de vendas é o quê, né? Tem vários funis de venda, né? O mais tradicional é aquele que eu vou adquirir, que eu vou chamar a atenção. Então, rede social. Quando eu estou na rede social, para falar do meu produto, eu tenho que buscar o que lá? As pessoas não estão lá procurando pela viagem. Em geral, não está procurando. Eu quero viajar, vou para o Google. Você usou lista telefônica já para procurar as coisas? Sim. Eu também usei. Você usou daquele tempo. Você usou guia 4 rodas para viajar? Eu também usei, né? Hoje não tem mais. Hoje vou na internet. Então, rede social, tem que chamar a atenção. É uma forma de comunicação. Para despertar o interesse, para despertar o desejo, chamar a atenção. Google, fundo de funil de vendas. A pessoa já tem interesse. Ela tomou a iniciativa de procurar por aquilo. Então, são formas de resultados diferentes que eu tenho que apresentar. Então, entender isso.
né? Ao adquirir um cliente, qual que é um dos maiores erros aí para quem vai fazer um trabalho? Não ter esse funil de vendas claro. Não trabalhar isso. A pessoa que chegou, depois não é alimentada com informações para eu aquecer essa pessoa para querer dar o próximo passo. Um funil de vendas bem feito, ele vai fazer o quê? Eu vou entender em que momento a pessoa está, eu vou entender com o meu acompanhamento, né, com o acompanhamento da estratégia, onde que ela não está dando o próximo passo. Ela clicou no botão, chegou até mim, me chamou no WhatsApp, não deu o próximo passo. O que está acontecendo ali? Por que ela não deu o próximo passo? Ela não entendeu a proposta no começo, quem atendeu aqui não foi suficientemente capaz de falar sobre o que precisava ser dito. Então a gente começa a encontrar onde as coisas estão parando, né? Então é isso, é esse processo que eu acredito ser mais importante do que simplesmente palavras mágicas que vão transformar a pessoa a mudar de opinião ou tomar ação. Lógico que, repito, existem as técnicas para impulsionar isso, mas é ter clareza do seu funil, onde que a pessoa está. Aí tem o funil lá do Growth, que é o funil de aquisição, retenção, ativação, retenção, receita, recomendação. É um outro tipo de funil, onde o fundo do funil, na verdade, vai se transformar numa gravata, ele vai fazer assim e vai aumentar. Eu trabalhar para conseguir com que a pessoa que eu atendi vai me recomendar. Vocês conhecem produtos assim, muitos hoje, né? Quem assiste filme aí sabe que tem aquele produto que você vê, depois recomenda para o outro e o outro vai assistindo, vai querendo também. Então tem várias formas. O mais importante é o quê? Na minha opinião, entender o momento do cliente, voltando para a pessoa, o que ela quer, o que ela precisa ouvir, como que eu posso ajudá-la. E é isso. Então é fazer com que ajudá-la a dar o próximo passo. De uma forma tranquila, sem ser invasivo. Não precisa ser invasivo. Né? Num exemplo aqui que foi simples, mas de viagem, no meu momento foi invasivo. Contei a minha experiência, despertou nele e alguma coisa, cara, isso aqui fala uma coisa que eu gostei de ouvir. Lógico que quando você faz isso com estratégia elaborada, sabendo exatamente quais são os próximos passos depois dessa conversa, qual o próximo passo depois dessa conversa que eu tive com o Mourão? Se eu tenho uma estratégia para isso, será que ele vai me chamar? Será que eu vou deixar para ele um botãozinho fácil para ele me chamar quando ele precisar? Será que eu vou ter um momento que eu vou ter uma promoção que eu vou chamá-lo por um motivo especial porque ele demonstrou interesse? Está tudo aberto, Marcos, você entende? É isso, é ter uma estratégia. Então talvez um dos grandes problemas é não ter. Vou fazer porque todo mundo está fazendo. E aí pode não dar bom, né? Como dizem. Muito bom. E já chegando ao final, já? Aqui assim, a gente entrega a informação sem enrolação. Ó, dá até um slogan. Essa ficou boa, hein? Tem que escrever ela. Não tinha usado ainda? Não tinha usado, Putz, primeira vez. Bom, sensacional, cara. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem se interessou nessa organização de empresários, que queira saber um pouquinho mais sobre isso, onde ele pode buscar informação, como que ele faz para entrar em contato com você, né? De repente ele gostou do assunto do marketing digital ou dessa rede de network, aí, né? Esse network de empresários, como que ele faz para falar com você e conversar um pouquinho mais sobre isso? Pode. Para falar comigo é fácil, Marco. WhatsApp. É bom? Bom. Excelente. 19 99673 4247, acho que depois aparece aí, né? 99673 4247. Fala comigo. Quero saber mais sobre esse negócio que você falou, tal de BNI Brasil, né? Você encontra na internet do BNI Brasil, você vai encontrar muita informação sobre isso. E eu posso falar aqui em Porto Ferreira, nós estamos aí com um processo para trazer esse movimento de network profissional. Olha que legal. Eu vou chamar de movimento, porque é um movimento mesmo, de negócio. Né? Muito bom. Então nós estamos trazendo para Porto Ferreira, já temos membros aqui da cidade que estão se comprometendo aí, já entenderam e já estão no processo. Pode ser que você ouça falar mais daqui para frente, pode ser que você seja convidado a conhecer, a visitar, a vivenciar essa experiência de saber como isso é possível. Pessoas que estão dispostas a ajudar você a
conquistar mais clientes, a fechar mais negócio. Então, Porto Ferreira está sendo aí beneficiada no mapa da nossa regional, por ser assim, premiada aí com a criação de uma equipe de BNI aqui na cidade. Nós temos aí na região Limeira, Piracicaba, Tietê, Leme, Araras, enfim, hoje na região são 14 equipes que têm essa oportunidade. É algo que eu posso te falar que eu sou apaixonado, né, por isso, porque me trouxe muita coisa boa além de negócio. E todo mundo ganha, todo mundo aprende, e eu só tenho a agradecer por ter encontrado essa solução para o meu negócio. E por isso estou aqui à frente também, né, enquanto diretor de lançamento, para também trazer para beneficiar outras pessoas. Espero que vocês possam sentir isso em breve. Muito bom, que legal. Muito bom o episódio de hoje. Pessoal, obrigado vocês que ficaram assistindo até o final do vídeo. Vamos tentar trazer o Kleber, né, com essa agenda dele corrida, tentar trazer ele mais vezes para falar outros assuntos, né? Ele tem muita história aqui para contar. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí pra gente, né? Compartilhe esse vídeo para seus amigos empresários, para que eles possam também ter essa experiência, né? Conhecer um pouquinho desse trabalho tão bacana que o BNI e o Kleber estão realizando aqui em Porto Ferreira. Muito obrigado e até a próxima. Kleber Gabriel. Não tem problema, faço esse pedaço de novo, depois eu corto. É que meu nome tem um trava-língua, né? Tô mudando meu nome, sabia? Ah, é? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!